bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte. Melhor aula que está tendo, fala a verdade. Já estava com saudade de vocês e hoje eu trouxe novas informações. Quem ainda não assistiu a minha aula? Não é possível que está sendo a primeira vez. Ah, já perdeu tanta coisa boa. Eu sou a professora Angélica, prazer estar com vocês mais uma vez. E vamos embora, não vamos perder tempo não, hein? Peguem o caderno e façam as anotações aí, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos ver hoje sobre o que é a natureza morta, o que são marinhas, escultura e a arte indígena. A aula de hoje ela estará relacionada com a natureza, com a arte se apropriando de coisas naturais para se fazer expressar. Vamos ver então. Natureza morta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha um problema com esse termo natureza morta. Eu achava que natureza morta era uma coisa assim, sem vida, murcha, sabe? Folhas murchas. Mas não é isso. Natureza morta quer dizer que algo não tem mais vida ou nunca teve vida. Por exemplo, um artista que pinta uma jarra. Uma jarra é um objeto inanimado, ou seja, ele nunca teve vida, ele não vive. Isso, em arte, é considerada a representação de uma natureza morta. Então, se eu retiro flores, mesmo que elas ainda estejam lindas, mas só pelo fato dela não estar mais plantada, ela já não tem mais vida. Logo, será considerada natureza morta. Então, eu escrevi aqui para vocês. É um gênero das artes visuais que representa objetos, garrafas, louças, arranjos, frutas, legumes e animais. Vão ser considerados natureza morta. Eu trouxe um exemplo de um artista que eu até já mencionei ele em outras situações, que é o Giuseppe Arcimboldo. Esse artista, ele é pintor, pintor, retratista da corte. E ele encontrou uma maneira muito diferente de fazer retratos de pessoas. Tanto que na outra aula que eu mencionei esse artista, a gente estava falando sobre caricatura. Porque ele fazia montagens com natureza morta. Ele usava flores, vasos, legumes, verduras, frutas para fazer as suas montagens. Olha esse exemplo. O que me parece? É uma vasilha, né? Que tem legumes, cebolas, cenouras, enfim, outras coisas. Mas olha a pegadinha do Giuseppe. Tadã! Ele também criava uma ilusão de ótica. Quando você vira a imagem, olha lá um rosto representado com legumes. Confesso que é bem estranho, né? Mas isso aí mais ou menos entre 1500. Não existia ainda o que nós chamamos hoje de caricatura. Então, nós a consideramos um precursor dessa ideia de brincar com o exagero do corpo, né? Do rosto, que é a nossa característica hoje de caricatura. São pinturas inspiradas na natureza, ok? Mas essa questão de representar a natureza morta, ela não necessariamente tem que ser só através do desenho ou de uma pintura. Nós podemos ver isso também em escultura. E aí eu trouxe para vocês uma imagem deliciosa de uma maçã. É uma designer brasileira, ela fez essa maçã para uma empresa de designer. Então ela criou essa maçã em porcelana, se eu não me engano foi em porcelana, ela pintou essa maçã à mão e fez essa exposição no jardim dessa empresa do qual ela foi contratada, tá? Aí foi cerâmica, isso, ela é cerâmica pintada à mão. Pode-se escolher a cor que gostaria de ter na maçã e essa maçã ela fica exposta, ou seja, é uma escultura de uma maçã que já caiu do pé
Então, se ela não está no pé, ela é uma natureza morta. Beleza? Bom, todo artista, né, todo desenhista, ele tem que pensar em como é que ele vai posicionar os seus objetos, a sua paisagem, para que ela apresente para o observador de forma harmoniosa. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre composição. É muito comum o professor falar assim, gente, vamos fazer uma composição só com figuras geométricas, né? Vamos fazer uma composição de uma música, por exemplo. Isso quer dizer que nós precisamos organizar os elementos antes de colocá-los definitivamente para o resultado final. Eu trouxe para vocês um trabalho do Arthur Bispo do Rosário. O Arthur Bispo, ele criava esculturas ou assemblagens, melhor dizendo, com materiais que tinha disponível. O Arthur Bispo, ele estava internado em uma clínica porque ele estava com alguns problemas psicológicos. E dentro dessa clínica, ele começou a desenvolver o seu potencial criativo, que foi fazer montagens, assemblagens com os objetos que ele encontrava por lá. Eu achei bem interessante este trabalho dele, que ele organiza canecas, ele organiza garrafas e ele pensa em como esse material vai ser disposto. Ele não simplesmente pendurou lá sem pensar em nada. Olha só, ele organizou, todas as canecas estão viradas para o mesmo lado, todas as garrafas estão unidas, preenchidas com padrões de cores. As próprias rodas, né, elas se encaixam uma na outra. Então, esse pensar na organização, nós chamamos de composição. Na arte, vocês já devem ter visto, talvez em matemática, uma palavra chamada simetria. Na arte, ela também existe. E você pode pensar nessa questão da simetria, ou seja, lados iguais, para você fazer uma composição equilibrada. Ou não. Você também pode ter a intenção de criar uma movimentação. Nesse caso, você tem que pensar na assimétrica. Um peso grande de um lado e do outro lado uma coisa mais suave, mais leve. Então, você vai causar no seu desenho um desequilíbrio, ok? Marina, marinha. O que significa esse termo? Nós vamos utilizar marinha para todas as obras que representarem assuntos relacionados ao mar. Olha que beleza, que vida boa, eu queria estar lá agora nesse mar, mas não estou, né? Enfim, vamos lá. Eu peguei uma imagem para vocês de um baixo relevo de muito tempo atrás. É possível vocês observarem aí que nós temos a representação de um barco, certo? Esta representação, mesmo ela sendo muito antiga, ela vai ser considerada uma marinha. E já que eu falei que aquilo era um baixo relevo, eu trouxe esse conceito para vocês. Professora, mas o que é um baixo relevo? O baixo relevo, ele é usado no campo da arte para nomear a técnica que consiste na criação de figuras que emergem minimamente de seu plano. Sabe a moedinha? Quando você pega a moedinha aí que a gente brinca de cara ou coroa, né? O desenho dela, ele tem um relevozinho, pequeno, mas ele tem. Tanto é que se a gente faz aquela técnica de frotagem, já fizeram isso? Façam. Você pega a moedinha, coloca uma folha de papel sobre ela e colore. Você consegue captar aquele desenho no papel. Por quê? Porque ele está em relevo. Então, é possível nós tirarmos, né, copiarmos o desenho de coisas que têm relevo, ok? E aqui eu tenho uma pintura que eu gosto muito pelo uso das cores, que é barcos de pesca na praia. Quem pintou foi Van Gogh. E eu sou apaixonada por cores, né, gente? Vocês sabem disso. E essas cores, elas não são reais, percebem? Que não são cores que a gente vê
no dia a dia de frente ao mar, por exemplo, né? Ele usa as cores aqui bem puras e bem vivas. Então, é uma representação à beira do mar, tem barco. Como é que a gente pode classificar essa obra? Como uma marinha, beleza? Bom, e agora nós vamos entender um pouquinho do bidimensional e do tridimensional. Isso dá um pano para manga que só. Olha só um exemplo. Eu coloquei aqui um cubo mágico. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Esse cubo mágico aqui na tela, ele é bidimensional ou tridimensional? Ele é bidimensional. Mas, professora, ele dá para ver profundidade. Sim, nós conseguimos ver, porque o desenho cria essa ilusão de 3D. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue ver a outra parte desse dado, desse cubo mágico? Você consegue ver aqui atrás? Não consegue. Por isso, ela é uma representação bidimensional. O que vai acontecer? Nós temos aqui uma altura, certo? Representada aqui. Nós teremos uma largura, ok? Então, eu vou acrescentar outra largura, outra altura. Aqui eu formo um quadrado. É um desenho bidimensional. Mas, se eu trabalhar com linhas em diagonal, certo? Eu crio a ilusão de profundidade. Então, essa linha inclinada aqui, ela vai representar para a gente a profundidade. E isso causa a ilusão de que esse desenho é para vocês uma forma tridimensional. Mas é só uma ilusão, ok? Então, a escultura já é diferente. Eu até coloquei uma imagenzinha para vocês aqui, ó, para que vocês possam perceber os seus 360 graus. E eu trouxe o meu cubo mágico. Alguém aí sabe? Porque eu não sei não. Se eu desembolar ele aqui, balalato, nunca mais eu volto ele para as mesmas cores. Alguém souber, me dê uma dica aí, por favor, tá? Aquele cubo que estava lá era bidimensional. E esse aqui é tridimensional? Sabem por quê? Porque eu consigo ver aqui, aqui, eu vejo aqui e vejo aqui. Vocês são capazes de ir na casa de vocês me falarem qual é a cor que está do meu lado aqui? Você não tem como fazer isso. Porque eu estou na TV, né, gente? E aí na TV eu fico bi, né? Eu não fico tri. Mas você pode me garantir que aqui atrás é semelhante com as partes aqui da frente? Também não pode, né, gente? Porque nós só podemos falar de uma escultura depois de olhar 360. Vamos ver o que tem aqui atrás? Será que é qual cor? Tchan, 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 tchan. Nenhuma! Eu estraguei o meu brinquedo e fiz uma carinha para vocês. Viu? Surpresa! Por isso é que nós não podemos falar que nós conhecemos uma escultura sem passear por ela nos 360 graus. Viu? Eu causei uma surpresa em vocês. E assim nós também podemos ser surpreendidos em outras situações. Não vamos esquecer mais sobre bidimensional e tridimensional, né? E ainda falando de arte e natureza, eu trouxe um artista do qual eu gosto muito, que é Kratzenberg. Gente, Kratzenberg, ele utiliza para fazer as suas esculturas madeiras queimadas das florestas. Isso mesmo, ele vai até onde houveram queimadas e ele retira dali os troncos queimados. O Kratzenberg, ele é um ativista, ele é um defensor da natureza.
E com as suas obras aqui, ele demonstra o grito, a dor da natureza. O mal que o ser humano faz, que as pessoas causam à natureza. Então, ele vai utilizar os troncos queimados, a parte colorida, ele também vai usar pigmentos naturais. Tudo isso para que as pessoas percebam, né, a tristeza que é o desmatamento. Beleza? Eu gosto muito desse artista. Gente, ele tem uma casa de madeira numa árvore que é um sonho. Depois vocês pesquisam para vocês verem. E arte indígena. Querem conhecer povo mais defensor da natureza do que o povo indígena? Não há, tá? Os indígenas, eles têm uma dinâmica de consumo muito bem trabalhada, tá? Eles não consomem além daquilo que a natureza pode oferecer. Eles conseguem retirar e, ao mesmo tempo, colocar ali subsídios para que aquela natureza continue oferecendo para eles o pão deles de cada dia, vamos dizer assim. Respeitando períodos onde os peixes vão ter a desova, eles respeitam as regras da natureza. Nós temos muito a aprender com os indígenas nessa situação de preservação ambiental. Então, até a arte dele vai ser utilizando produtos, matérias-primas retiradas da natureza. Máscaras, por exemplo, feitas em cascas de árvore. Cestaria, né, que é utilizado para uso doméstico. Eles vão fazer essas cestas com palha, trançadas. Observem que tem desenhos. Esses desenhos aqui nós chamamos de grafismos. Cada povo indígena tem o seu próprio grafismo que o representa. Vocês sabiam disso? O desenho, ele vai classificar, ele vai dividir o povo, vamos dizer assim. A gente consegue reconhecer cada povo em função dos desenhos. A arte plumária, né, que vai ser os cocares, brincos, colares, que eles vão se utilizar de penas e plumas. A cerâmica, feita manualmente ali no barro, depois queimada no forno. E, por último, eu deixo para vocês uma atividade bem natural. Crie arte com recursos naturais. Ponto final. Querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo, mas não copiem. Eu já vi uma artista que na minha casa dá para fazer isso demais, gente. Perto da minha casa tem muitas árvores. E aí caem umas florzinhas amarelinhas lá, muito, e eu tenho que varrer aquilo todo dia. E aí um dia eu resolvi brincar com essa situação. E eu varri essas flores, mas eu fiz um formato de coração. E eu chamei a minha mãezinha para ver que eu tinha limpado tudo. E que aí, no finalzinho, lá perto do portão, quando ela chegou, ela... Ah, que lindo, filha! Você fez um coração para mim. Viu? Eu aproveitei que as folhas e as flores já estavam no chão e eu criei um desenho utilizando coisas naturais. Minha mãezinha ficou feliz, mas no final ela mandou eu catar tudo e jogar no lixo do mesmo jeito. Não tem problema, mas foi muito bacana. Então vocês vão pensar em algo que vocês possam produzir utilizando recursos naturais. Pode ser uma tinta feita com terra, pode ser um mobile feito com folhas secas, não sei. Eu quero que vocês criem e, se possível, que registre aí para mim em fotografias. Às vezes eu recebo algumas respostas pelo YouTube, né? Quem segue aí pelo YouTube, coloca para mim lá no chat. É uma maneira que nós temos de nos comunicar. E vocês podem mandar também as fotos para o WhatsApp. E aí eu dou um retorno para vocês, tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido um pouco mais sobre arte. E eu aguardo vocês ansiosa para a nossa próxima aula. Combinado?
Gente, um grande beijo no coraçãozinho de cada um. Até mais. Tchau!